Até aqui, tudo que a gente falou já demonstrou um pouco dos problemas que a gente encontra no mercado, o que é o processo de Sales Engagement, quando usar, como usar de maneira bem sucinta, que é justamente o que a gente vai passar ao longo de todo o curso. A gente vai passar as boas práticas, a gente vai passar as estruturas e todo o restante. Então você vai aprender os melhores hacks aqui, mas mais do que isso, agora a gente tem que falar quais são os benefícios. Por que fazer tudo isso? Eu sei que eu tenho problemas, mas qual é a efetividade em resolver um determinado problema? Em primeiro lugar, eu não quero falar que Sales Engagement garante que você faça melhores contratações e treinamentos. Você tem benefícios. Por que a gente fez questão de falar em benefícios? Porque lembra que a gente falou que um dos problemas no Brasil é a falta de mão de obra qualificada para determinados mercados quando se pensa em contratar vendedores? Pois é, SDRs nem se fala. Quando eu vou contratar esse cara, a tendência é que eu contrate um cara com perfil, especialmente um perfil técnico e cultural adequados tipo a vaga. Essa adequação, ela traz um cara júnior, geralmente, ou um cara com uma experiência que necessita de uma adaptação forte, o que causa o problema do treinamento. Se eu consigo treinar o meu vendedor dentro de uma estrutura mais clara, replicável e garantidamente ajuda ele em todas as outras questões que são organização e tempo, ele vai performar melhor e mais rapidamente. Ou seja, eu diminuo o tempo de ramp-up, eu diminuo a necessidade de um treinamento mais completo ou talvez mais complexo e garanto que a minha contratação ela possa ser simplificada para eu trazer esse cara que precisa de um treinamento e que o treinamento dele seja ainda mais simplificado porque ele vai encontrar a estrutura ideal para saber como executar o processo dele. Quer um exemplo? Imagina que você que provavelmente já vendeu. Se você está na área de vendas mesmo gerindo, grandes são as chances que você tem experiência comercial. Nesse caso, pensa só, lá, quando você começou a vender, como que foi o seu primeiro dia operacionalizando o processo? Acabei de receber um lead, o que eu faço com ele? Eu tenho que entrar em call. Ok, sair da call, o que eu mando para ele? Eu mando algo ou não? Eu espero para a próxima call? Ou beleza, fiz uma call e o cara me deu um não, ele não quer comprar. Tem algo que eu faço? Não tem. Se tem algo que eu faço, qual que é o modelo? Eu tenho que ir dentro do drive da minha empresa procurar algum documento? Se você tem uma ferramenta dentro de casa com um processo adequado de Sales Engagement, é só transferir o cara de um fluxo para outro e dentro do próximo fluxo já tem todas as instruções, ele já tem os templates, ele já sabe como e o que fazer ali dentro. Isso é muito simples, é muito fácil e o melhor de tudo, é bom porque o seu vendedor ele passa a ter um norte em todos os momentos, ele sabe exatamente o que ele tem que executar e quando você melhorar, você vai lá na ferramenta, altera, você otimizou o processo, você sabe que ele tem que demorar 2 dias agora para falar depois de uma call e não mandar imediatamente. Por quê? Porque aumenta seu open rate de e-mail em 40%. Ótimo, você vai lá na ferramenta, muda e replica. Todo mundo passa a mandar o e-mail 2 dias depois. Por quê? Porque eu peguei o lead, coloquei ele num novo fluxo, simplesmente alterei e ele já sabe o que ele tem que fazer. Sabe o que isso gera também? Pois é, organização. Você garante uma organização muito maior. E sabe qual que é a parte boa de um processo de Sales Engagement adequado, com a ferramenta adequada? O seu time para de ter tanto clique para executar ações tão bobas. Elas são bobas porque elas são desnecessárias? Não, mas é porque elas não são voltadas para garantir uma venda. Então, a organização do seu time ela passa a ser gerenciada dentro de uma ferramenta só. Dentro dessa mesma ferramenta, o seu time vai ter garantido não só a visibilidade sobre o que ele tem que fazer, sobre o que ele está deixando em atraso, e você, gestor, também vai ter a mesma visibilidade, quanto ele sabe qual é o próximo passo, como ele vai rodar e, o principal, ele não precisa sair de uma aba do Gmail para ir para abrir uma ferramenta de VoIP, ou pegar o telefone e ligar, e aí a partir disso você não sabe como que foi a call, você não sabe se ele executou mesmo ou não. Então, tinha uma call em atraso. Se o vendedor fala com você que ele ligou, lembra daquela pergunta que a gente falou lá atrás? Como que você garante que ele ligou ou não? Então, a organização, ela está aqui, e se a ferramenta engloba tudo, você não precisa de mais nada. Você faz tudo dentro de casa. E aí, o que isso garante para você? Se seu vendedor gasta menos tempo, ou seja, ele tem menos cliques para realizar uma mesma tarefa,
se você economiza tempo. Então a gente está falando dos 5 maiores problemas de vendas. Por quê? Porque se eu contrato bem e consigo treinar mais rapidamente e entrego um processo organizado e garantindo economia de tempo com a estrutura correta e com a ferramenta correta para o meu time, eu garanto que eu tenho escala, porque eu tenho eficiência operacional alta com eficácia, aliada a uma eficácia real. Por quê? Porque a gente volta lá nas 3 regras de Sales Engagement. Essa ferramenta ela vai me dar a visibilidade e transparência necessária para o meu processo rodar da melhor maneira possível. É bem claro, é bem simples e fecha o loop que você tem que procurar fechar todos os dias dentro do seu processo. Fechado?